Fala pessoal, tudo bem? Bom, o técnico Jorge Jesus deu uma declaração bastante interessante nesta terça-feira após a vitória do Benfica sobre o Portimonense, que é o último colocado do Campeonato Português, por 2-1. Ele foi perguntado sobre o fato de, há cerca de um ano, estar disputando o Campeonato Mundial de Clubes, disputando a final do Campeonato Mundial de Clubes contra o Liverpool, e neste ano está dirigindo o Benfica, que briga ali por liderança do Campeonato Português, é o vice-líder da competição, 2 pontos atrás do Sporting, e está fora da UEFA Champions League. Confira o que disse o Mister Jorge Jesus. Neste momento, é verdade, neste momento estava numa fase da minha carreira onde podia ser campeão do mundo, não é? E se essa equipa fosse campeão do mundo, seguramente que também eu era de certeza muito mais valorizado, porque tinha ganho todas as competições importantes da América Latina, sim, nas competições internacionais como a Libertadores e a taça, que eu agora não me lembro, que é igual a quem ganha a Champions e quem ganha a Liga Europa, agora não me recordo o nome, se ganhasse fosse campeão do mundo, portanto tinha ganho todos os títulos internacionais. É uma diferença grande, como é óbvio. Jogares para ser campeão do mundo e este ano só pode jogar na final de campeão do mundo quem ganha as Champions na Europa ou quem ganha a Libertadores na América Latina. Em Portugal não vou ganhar as Champions, não tenho a certeza disso, não é? E principalmente este ano que a gente tem lá está. E a diferença é enorme, não é? Foi o ano 2020, que foi um ano negro para o mundo, não é? Desportivamente para mim não foi. Foi o meu melhor ano da minha vida como treinador. Não tenho dúvidas nenhuma. Vale lembrar aí que ele não faz uma comparação sobre os elencos, quando ele fala grande diferença, o elenco do Flamengo e o elenco do Benfica, mas ele fala em nível de competitividade mesmo, né? Que a grande diferença é o fato de hoje dirigir uma equipe que não tem a menor condição, e ele, quando fala que não tem a menor condição de ganhar a Champions League, ele está sendo pragmático, o time está eliminado, ele nem disputa o UEFA Champions League, ele nem disputou a fase de grupos, né? E a Champions League vai entrar nas suas oitavas de final. Falar, não tem condição chegar no Mundial no final, né, do ano que vem, porque haverá um Mundial referente a 2020 no início do ano. Mas ele deixa claro, né, que é uma situação bastante diferente a dele, ainda tentando colocar um time nas melhores condições técnicas e táticas, o que não acontece ainda no Benfica, vale dizer, ganhou por 2-1 do Portimonense, é bem verdade que fez 2-0, Portimonense é o pior time do Campeonato Português, perdeu a Supertaça de Portugal na semana passada com o Luizão entrando em campo, uma cena bem estranha, então é óbvio que ele sente isso, né? Agora, vale lembrar que lá atrás, e tem vídeo sobre isso aqui no canal, né, a gente falava sobre a vontade de Jorge Jesus voltar, na época, né, em que havia aquela história vai, não vai, até jantar inventaram do Jorge Jesus, chegaram a publicar isso, teve isso, né, com o presidente Rodolfo Landim, ele falando não, que vai ficar tal. Não havia nada disso, evidentemente, havia uma vontade, um isolamento dele, o fato de ele não falar com ninguém sobre o tema, ainda mais com seus companheiros de comissão técnica, teve até companheiro ali do Jorge Jesus, membro da comissão técnica dele, que alugou casa em Búzios. Tá? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí ele decidiu ir para Portugal, voltar. Mas dissemos aqui que não seria, pelo aspecto esportivo, não seria uma mudança que valeria a pena. Óbvio que não, porque o Benfica não tem equipe para brigar por grandes troféus na Europa, tá na Liga Europa e tal, mas com esse futebol que tá jogando não vai ser campeão. A Liga Europa é o equivalente à Copa Sul-Americana, vai, para você entender melhor, no futebol sul-americano, né? O segundo escalão ali, o segundo troféu mais importante, vai, do continente europeu. É óbvio, montando um time ainda, não ia acontecer o fenômeno que aconteceu no Flamengo, né? Ainda mais ele chegando em meio de temporada com o Flamengo classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Chegando e atropelando todo mundo, né? Isso não ia acontecer.
Futebol europeu, a banda toca de uma forma diferente. Eu comecei a ver que o negócio estava meio esquisito na pré-temporada ainda, quando o Benfica enfrentou o Braga, recém-assumido pelo Carlos Carvalhal, ou seja, eram 2 técnicos que começavam o trabalho. O Benfica não tinha alguns jogadores de seleção, ainda tinha o Rubem Dias, né, servindo a seleção portuguesa hoje. Ele é jogador do Manchester City, foi trocado não, foi comprado pelo City, que deu como contrapeso o Otamendi, que não está bem no Benfica. Não tinha o Seferovic, centroavante suíço, então eram jogadores que serviam às seleções porque havia rodada de Liga das Nações, né, data FIFA e tal, não sei o quê. Mas o Braga, assim, com autoridade, jogou mais do que o Benfica. Recém-assumido pelo Carvalhal. O Benfica até vencia aquele jogo por 2-1, mas assim, não merecia não. O Braga jogou muito mais. E o Braga está muito bem arrumado pelo Carlos Carvalhal e o Benfica ainda sofre com o Jorge Jesus. E a derrota para o Porto, um Porto que está atrás no Campeonato Português da Supertaça, isso incomoda. Da forma como foi, incomoda, né? Assim, eu não estou falando que o Jorge Jesus corre risco de ser demitido, isso é um absurdo especular isso nesse momento, não há não. Mas ele sofre com a falta de competitividade desse time. Acho que ficou claro nessa entrevista. Aliás, pergunta muito pertinente da repórter, falando, escuta, há um ano você estava disputando o Campeonato Mundial, e ele falou ainda, pô, ganhei tudo, ele se confundiu ao falar da Recopa Sul-Americana, né, não sabia o nome e tal. Mas a pergunta fazia sentido. Ele falou, escuta, um ano atrás você disputava o Campeonato Mundial, olha onde você está, como quem diz, olha o que está acontecendo agora, né? E é interessante essa própria reflexão dele, e quando ele fala que foi o melhor ano da vida dele como técnico, demonstrando que tem um carinho enorme por tudo aquilo que viveu. Se não é um carinho enorme pela instituição, e óbvio que tem, mas um carinho enorme por tudo aquilo que viveu no Flamengo. É muito importante isso, né? Então o Jorge Jesus, que não vai conseguir repetir o sucesso que teve no Flamengo, vai lembrar que quando ele dirigiu o Benfica, ele chegou por 2 vezes à final da Liga Europa, perdendo uma vez para o Sevilla nos pênaltis, na outra anterior para o Chelsea com o gol do Ivanovic ali no finalzinho, né, que ligou para acabar com o cara não quer mais saber de nada e tal, mas ele não vai, ele tem consciência de que aquilo não vai se repetir, pelo menos no futebol europeu. Ele não vai assumir um clube do primeiro escalão do futebol europeu. Ele não vai assumir um clube com capacidade de brigar pela UEFA Champions League. Ele tenta mais uma vez um trabalho no futebol europeu. Vale lembrar que ele tinha saído, tinha ido treinar uma equipe no Oriente Médio antes de dirigir o Flamengo. Quer dizer, ele já não fazia mais parte daquele círculo de técnicos, né, de ponta no futebol europeu, do primeiro escalão. Já não era um técnico do primeiro escalão, nunca foi. Segundo escalão, mas nem isso mais ele fazia parte. E aí ele recebe o convite do Benfica, acho que aquilo mexe, claro, com o bolso, mas com a vaidade do cara. Pô, no principal clube, pelo menos o mais popular, na minha terra natal, me chama de volta. E aí ele topou, né? Mas assim, sob o aspecto meramente esportivo. E aí isso mostra que não era só o aspecto esportivo, né? Tem muito mais coisa, tinha muito mais coisa envolvida aí. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.